Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o CVBI, um fundo de papel que tem operações atreladas ao IPCA, tem operações também no CDI, e é um fundo com uma pegada bem mais high grade. Eu tenho recebido muitos pedidos para trazer esse tipo de fundo com uma pegada mais defensiva. Esse aqui é um deles e, apesar de ser high grade, ele vem pagando muito bem. Além disso, vou mostrar aqui para vocês a taxa de sensibilidade. É um fundo que ainda negocia com deságio, então tem ali uma taxa de sensibilidade para a gente ver quanto efetivamente o fundo está pagando de prêmio, de cupom. Vamos lá. Então a taxa de administração total 1,05, sendo que 0,90 é a taxa do gestor e 0,15 a taxa de administração. Taxa ali em média, um pouquinho mais cara, ao menos não tem taxa de performance. Pela qualidade do fundo, está tranquilo nesse ponto. Aqui, resumo da estratégia do CVBI. Eu gosto muito desse quadro resumo deles. Para quem não conhece o fundo, fica muito fácil de entender. Então, logo aqui no começo, 100% dos CRIs com garantia imobiliária tem um spread alvo no patamar de 3 a 4% ao ano. E aqui ele coloca como se fossem parâmetros, né? Diversificação então entre região geográfica, crédito e segmento. E ele coloca aqui o que ele tem que cumprir. Então, máximo de 10% do PL do fundo por ativo imobiliário, máximo de 25% do PL para ativos subordinados, até 25% do PL do fundo alocado em uma única região metropolitana. São Paulo é a única que poderá chegar a 100%. E aqui o mais importante, baixo risco na composição do portfólio, rating mínimo para investimento CR9 Investment Grade. Então é um fundo com uma pegada bem high grade. Obviamente que ele tem pontos aqui mais high yields, inclusive vou mostrar para vocês. Ele tem ali algumas operações até para conseguir puxar um pouquinho esse dividendo para cima, mas a estrutura dele é para ser mais defensiva. Comentários da gestão. Ao final do mês, 92% do PL do fundo estava alocado em CRI e operações estruturadas, com uma rentabilidade média ponderada de 16,3% ao ano, prazo médio de 4,4 anos, spread médio de 2,9%. Então aqui a gente consegue ver o fundo high grade pagando muito bem, num prazo médio interessante e com o spread ele quase no patamar alvo dele, que é de 3 a 4%. Comprando com deságio, você até consegue ali atingir esse alvo, dependendo do preço, né? No mês, todos os CRIs da carteira pagaram conforme seus respectivos cronogramas de amortização e o fundo não conta com qualquer histórico de inadimplência, ou seja, uma carteira saudável, com todo mundo adimplente, tranquila, pelo menos por agora. 4 fundos imobiliários listados representam uma exposição de 5,2% do PL e essa é a exposição dele em fundos de fundos. Vou mostrar para vocês também quais são esses fundos. Em fevereiro, foram impactados, ali, né, o dividendo foi impactado devido ao menor número de dias úteis, 18 versus 22 dias úteis em janeiro. O fundo fez 3 operações compromissadas, representando 27,3 milhões, para aproveitar oportunidades de novas alocações no curto prazo e dar robustez à rentabilidade do fundo. Compromissadas, pessoal, geralmente, tá? Na média, ele pega esse dinheiro num custo de 0,6, tá? Geralmente CDI mais 0,6, e se for CDI, né? E ele consegue aportar ali a 2, 3%, e esse spread é o que ele consegue gerar de lucro para o fundo. Isso em média, obviamente, vai depender de fundo a fundo, de operação a operação, mas só para vocês terem uma noção. Ou seja, pode ser que a compromissada compense, né, dependendo ali das taxas. Claro que você tem que ponderar o risco, mas o que a gente, investidor, né, tem que estar de olho é a porcentagem do PL que está incompromissada. Nesse caso, 27 milhões de um fundo muito grande, ele traz essa informação, vou mostrar para vocês, é 3%. Então, assim, está super tranquilo por enquanto. Aqui, quanto aos indexadores, então 80% do fundo está em IPCA, ele tem aqui quase 12% no CDI, então CDI mais 4,3% é realmente operações aqui interessantes no CDI, e IPCA mais 8,7% para um fundo high grade, está interessante, lembrando que eu vou mostrar para vocês quanto que através da taxa de sensibilidade, né, com a cota com desconto, você leva para casa comprando nesses preços, é bem interessante. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, como sempre, peço like para vocês, lembro mais uma vez, 1.000 inscritos, vou divulgar um material lá no Telegram, link na descrição e no comentário fixado, de graça, para ajudar o investidor iniciante, um material bem pequeno, direto ao ponto, para você conseguir entender fundo imobiliário, tijolo, papel,
um glossário também para facilitar no entendimento aqui de alguns termos que eu uso, e com isso você vai conseguir aproveitar melhor os meus vídeos para fazer melhores investimentos, obviamente lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, mas quero auxiliar todo mundo aqui a estudar, a ensinar vocês a aprender e interpretar o relatório gerencial e o fato relevante. Isso aqui é a minha grande missão, para isso que eu vim para o YouTube. Não estou ganhando nada, por isso não estou perdendo, estou tendo gasto aqui com o canal, mas é algo que eu tenho gostado muito, então peço aí a contribuição de vocês se inscrevendo. O fundo distribui R$ 1 por cota, como eu disse, e no PL do fundo isso representa no PL do fundo isso representa 12,4% e no valor de mercado 89,50, 13,4%. Lembrando que a gente teve toda aquela movimentação nos fundos high yield, HCTR, DEVA, no final ali do mês, e esse fundo chegou a bater no dia 30 para o 31, algo ali entre 87, 87 e pouquinho. Então, quem conseguiu ali naquele momento fazer compras, novamente, não é recomendação de compra, se você estudou, gostou, pode ter aproveitado muito bem uma oscilação de mercado macro que refletiu aqui e não fazia muito sentido. Tanto que o fundo abriu caindo e fechou lá nos 89. Esse fundo que no final do ano passado chegou a negociar R$ 84. O valor assim realmente bem abaixo. A gente até consegue ver aqui que o fundo estava no seu maior dividend yield porque a cota caiu. Inclusive, a gente consegue notar aqui que de dezembro para janeiro foi o mês que o fundo ganhou mais cotista, né? Então muita gente aproveitou ali a cota quando ela bateu naqueles R$ 84, R$ 84,50, mais ou menos nessa faixa. Lembrando mais uma vez, não é recomendação, estou só aqui analisando os fatos. Chegamos à taxa de sensibilidade, então aqui a gente consegue ver que é 89,50, o fundo paga IPCA mais 9,14, obviamente sem os custos um pouco menos. A R$ 87,00 já é quase 9,5, e 84, né, que foi o final do ano passado, aqui quase 9,7. Para um fundo high grade, excelente taxa. Liquidez super tranquila, quase 2 milhões, porcentagem alocada em FIIs 5,7, vou mostrar quais são esses FIIs para a gente daqui a pouco. Então, descendo aqui, a gente consegue ver dois pontos muito importantes, muito interessantes para você que está montando uma carteira de papel, analisar isso nos fundos que você tem para conseguir fazer a sua diversificação. Então aqui ele tem uma distribuição por segmento. A gente consegue ver que ele tem residencial, loteamento, ele tem logística, educacional, enfim, ele é um pouco mais diversificado. Por exemplo, a gente consegue olhar Vigip, ele é mais focado, salvo engano, 50% da carteira só em um tipo de segmento. E você tem alguns outros fundos que têm essa pegada também. Então esse aqui é um fundo que tem essa vantagem, ele está um pouco mais diversificado por segmento. Tem seus riscos, obviamente, mas ele está um pouco mais diversificado. Por outro lado, ele tem uma distribuição geográfica que tem, apesar de ser a maior parte em São Paulo, tem boa parte do PL distribuído pelo país. E aqui eu marquei algumas posições relevantes em alguns estados que podem sofrer mais. A gente sabe que São Paulo tem a tendência de performar melhor, o estado mais rico do país. Então, por exemplo, se você quer um fundo que tenha maior exposição focado em São Paulo, porque você entende que ali as garantias são mais robustas, a chance do devedor da default é menor, você pode estudar o RBRR, que tem ali grande parte do seu PL focado em São Paulo. Então você tem que ir ponderando isso. Eu quero um fundo que tenha uma distribuição por segmento, o CVBI. Ah, eu quero um fundo que tenha diversificação por segmento, mas que seja mais focado no segmento tal. Você tem que ir lá e olhar o fundo e assim você vai diversificando para sua carteira como um todo fazer sentido. Distribuição por LTV, eu fiz um vídeo aqui falando um pouquinho disso, vou deixar marcado para vocês, mas aqui a gente consegue ver. DRE super tranquilo, basicamente o que ele gerou ele distribuiu, lembrando que ele tem 4 centavinhos por cota retido, tá? A gente consegue ver aqui. Então é um pouquinho, mas é o suficiente ali para caso dê uma osciladinha chegar no R$1, que é a meta, né, dos cotistas atualmente. Compromissadas aqui 3%. Pessoal, R$1 é a meta, mas depende do fundo, tá? Tem fundo base 10, obviamente, e também depende. Tem fundo que está pagando menos que isso, e para ele é muito, enfim. Aqui, detalhamento dos ativos, ele separa por segmento. É interessante, fica mais fácil de ver. Por outro lado, você tem que ficar comparando segmentos para você ver a maior operação do fundo. E, nossa, isso aqui me dá uma aflição. Eu gostaria que fosse ou na ordem crescente ou na ordem decrescente. Ficava muito mais fácil de ver. Mas, enfim, tudo bem. Aqui a gente consegue ver. Eu destaquei algumas operações. O vídeo já está ficando até mais longo do que eu queria. Essa é uma operação
junto ao a própria gestora, né, uma porcentagem relevante do PL, mas ele traz aqui abaixo para a gente algumas informações e ele coloca que o fundo ele não recebe taxa. Eu vou fazer um vídeo no próximo mês sobre o CVBI focado nesse FI-VBI renda preferencial, porque é algo que dá para a gente falar bastante, tem pontos positivos, pontos negativos e é um ponto relevante aqui do CVBI. Então no mês que vem eu vou fazer um vídeo de atualização, mas vou focar nesse ponto. Aqui ele tem outras operações, essa aqui é uma operação grande, tem vários fundos, por enquanto ela está tranquila, uma taxa que foi, né, baixa na época, baixa agora, foi boa na época. Enfim, contra as operações não tem nada assim que salte aos olhos, obviamente que a gente tem que sempre olhar as operações que estão ali 4, 5, 6%, é onde eu já começo a ter uma maior atenção. Operações muito pequenininhas, não compensa a gente ficar se debruçando muito, porque senão a gente não consegue acompanhar todos os fundos. Finalmente chegamos aos FIIs, e aqui que eu falo que ele tem alguma pimentinha, então ele tem aqui o MCHY, que é um high yield da Mauá, a gestora, 2,7% do PL, vale a pena a gente dar uma olhada. O resto é muito pequenininho, a Carrec tem aqui algumas polêmicas, e o meu único ponto aqui, ele tem o hedge fund da Mauá também, ó. O meu único ponto aqui é o seguinte, fundos high grade, se ele quer ter uma pimentinha, eu preferia que ele colocasse em uma operação high yield que ele mesmo estruturasse. Para mim, esse é o melhor caminho, inclusive é o que o Vigip fez no último mês, tem vídeo aqui também. Por quê? Porque é uma estrutura, uma operação que foi estruturada por ele, que ele conhece ali os riscos e ele se expõe diretamente. Para você ter um fundo de CRI e investir em outros fundos imobiliários, eu já não gosto, eu prefiro que seja puro sangue, mas se ele assim o faz, eu preferia que fosse um outro fundo high grade, porque aí você tem a mesma cabeça do gestor aqui e no outro fundo, e você ganha, de certo modo, um pouco mais de diversificação. Para você ter um fundo de CRI e investir em um fundo high yield, eu acho que não faz muito sentido, a não ser que, claro, a gestão não consiga estruturar e prefira, assim, conseguir trazer um pouquinho de pimenta para dentro do fundo. Não estou falando mal aqui dos ativos que ele tem, eu gosto da Mauá, gosto da Red, mas é só um comentário até para vocês conseguirem usar isso na análise de outros fundos. Então você vai comprar um outro fundo de CRI, analisa também a carteira de FII dele, vê se faz sentido, vê se faz sentido os fundos que estão ali dentro, enfim. Pessoal, se gostaram do vídeo, peço like, peço sua inscrição. Lembrando o Telegram na descrição, no comentário fixado. Valeu!